Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Caos nas estradas mineiras. Mesmo após acordo fechado pelo governo federal, os caminhoneiros continuam parados nas rodovias. Passageiros do transporte coletivo são solidários aos caminhoneiros e fazem tumulto em uma das maiores estações do MOVE na capital. Na BR-040, moradores também aderiram ao movimento e bloquearam a estrada queimando veículos. A tropa de choque foi chamada. Motoristas enfrentam longas filas para abastecer, mas quase todos os postos já estão sem combustíveis aqui no estado. Manifestante morreu atropelado por caminhoneiro que fugiu do bloqueio. Os reflexos do desabastecimento já são sentidos nas lojas e nos hospitais. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Um homem morreu atropelado por um caminhoneiro que tentou furar o bloqueio dos manifestantes na MG10, estrada que dá acesso à cidade de Conceição do Mato Dentro, na região central de Minas. Segundo a polícia, Paulo Henrique Chaves Costa, de 31 anos, estava entre os manifestantes que tentaram impedir que o caminhão passasse, entrando na frente dele, e acabou morrendo no local. O motorista Júnior Costa Batista, de 34 anos, fugiu sem prestar socorro, mas se entregou de madrugada em uma delegacia da cidade de Diamantina e já foi encaminhado para um presídio cujo nome não foi informado. O caminhoneiro alegou que não percebeu que tinha atropelado uma pessoa. Ele foi indiciado por homicídio com dolo eventual e omissão de socorro. O 5º dia de greve dos caminhoneiros foi marcado por protestos de apoiadores ao movimento que aconteceram em vários pontos de BH e também região metropolitana. Em Ribeirão das Neves, motoristas tiveram dificuldades para seguir viagem porque moradores bloquearam a BR-040. Na capital, pistas do MOVE também foram fechadas por usuários do transporte coletivo. Quem acordou cedo para pegar o MOVE e ir trabalhar se deparou com essa situação em diversos bairros da capital. A BH Trans, que reduziu o quadro de horários por falta de abastecimento de combustível, reconheceu a situação e disse que está tentando amenizar os impactos dos protestos dos caminhoneiros. Na estação Pampulha, onde os poucos ônibus que passavam também estavam lotados e não paravam, a população decidiu aderir ao protesto. O pessoal resolveu se mobilizar e demonstrar que a gente também está apoiando os caminhoneiros, não só os caminhoneiros, a gente está insatisfeito com o preço dos impostos sobre os produtos que a gente adquire. Segundo a Polícia Militar, mais de 1.500 pessoas participaram do protesto aqui na estação do MOVE. Os manifestantes chegaram a romper essa grade e invadir a Avenida Antônio Carlos, no sentido centro. Eles também chegaram a queimar pneus na avenida, impedindo o trânsito no local. A Polícia Militar chegou aqui, negociou com esses manifestantes para que eles desobstruíssem a via lateral. Ninguém ficou ferido, tá? A manifestação causou um certo transtorno no trânsito devido à obstrução da via, mas como foi uma atuação relativamente tranquila, ninguém ficou ferido, ninguém foi preso até o momento. Após as negociações, os manifestantes começaram a realizar pausas de 30 em 30 minutos na pista do MOVE para que os ônibus passassem. E não foram só os usuários de transporte público que se juntaram ao protesto. Dezenas de motoristas de vans realizaram um buzinaço em torno do Mineirão, na região da Pampulha, e seguiram para o centro da cidade. Gente, estamos aí hoje para apoiar todos os caminhoneiros, é o Brasil todo parado. Se não parar, vai continuar essa bagunça que tá, ninguém aguenta não. Para ver se a gente consegue também um diesel mais barato, né? Em Ribeirão das Neves, na região metropolitana, moradores decidiram apoiar a onda de protestos para paralisar a BR-040 no sentido BH, na altura do bairro Liberdade. Eles também reivindicaram melhorias para a região. Estamos completamente abandonados e a população já está revoltada com isso, já não aguenta mais. A passagem de ônibus é até R$10, chega a R$10 para ir no centro de Belo Horizonte. A gasolina aqui nesse posto ela chega a R$7. Nós não temos opção para abastecer sem ser aqui, o mais próximo é 15 quilômetros. Ônibus de carros eram impedidos de passar pelos manifestantes que também tentaram colocar fogo em um ônibus, mas foram impedidos pela população. 2 mulheres que passaram a manhã em um ônibus de turismo parado pelos manifestantes precisaram de atendimento médico.
O veículo vinha de Euclides da Cunha, na Bahia, para a capital paulista. Tá complicado, que a gente tá aqui doente, morrendo de fome, quero ir embora para minha casa e não deixam passar. Na manhã deste 5º dia de paralisação, manifestantes ocuparam 60 pontos de 10 rodovias federais que cortam o estado. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Com o apoio popular, as manifestações seguem em Minas Gerais. Mesmo após o anúncio do acordo entre o governo federal e a categoria, que suspenderia o movimento por 15 dias. Viemos aqui prestar um apoio aos caminhoneiros, né? Porque a gente está sentindo que não é só a gente, mas todo o Brasil está sentindo que a coisa está feia. Também nesta manhã, na BR-356, no sentido Rio, na altura do bairro Olhos d'Água, caminhoneiros não permitiram que caminhões com cargas saíssem do bairro. Segundo eles, os militares chegaram a atirar balas de borracha, mas ninguém ficou ferido. Os manifestantes deixaram o local e seguiram para a BR-040. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, neste momento há 63 pontos de manifestação nas rodovias do estado. No começo da tarde, a tropa do Batalhão de Choque da Polícia Militar agiu contra manifestantes que fecharam a BR-040 em um dos trechos que a gente acabou de mostrar na reportagem. Moradores de Ribeirão das Neves incendiaram 2 carros e queimaram pneus em apoio à greve dos caminhoneiros. Segundo a Polícia Militar, populares tentaram cobrar pedágio dos motoristas. Houve corre-corre, 5 pessoas foram presas e encaminhadas para a delegacia da Polícia Rodoviária Federal. As polícias civil e militar e a Defesa Civil começaram a trabalhar juntas no gabinete de crise para tentar reduzir os impactos da greve dos caminhoneiros aqui no estado. As cargas de extrema necessidade para consumo, como alimentos e medicamentos, passaram a ser escoltadas. Ontem à noite, os agentes também foram às ruas apurar denúncias de abuso no comércio. A Polícia Civil de Minas Gerais realizou ontem uma operação de fiscalização a postos de combustíveis, após denúncias de que empresários estariam elevando os preços do etanol e da gasolina comum devido à falta dos produtos. 13 postos foram fiscalizados. De acordo com o delegado, apenas uma pessoa foi conduzida à delegacia. Trata-se de uma gerente de um posto de combustíveis na região do Barreiro, que estava vendendo a gasolina comum a R$ 5,99. Essa gerente, ela foi conduzida, ela prestou compromisso de comparecimento por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, onde a pena varia de 6 meses a 2 anos e o proprietário devidamente intimado para prestar os esclarecimentos. Segundo a Polícia Civil, o crime se configura quando o posto comercializa o combustível no valor 20% mais caro do preço que era praticado anteriormente, o que foge à lei de mercado, da oferta e da procura, e passa a ser tirar ou obter vantagem de uma determinada situação. O governo do estado também, através da Polícia Militar e de todas as outras secretarias estaduais, lançou o gabinete de crise no intuito de garantir à população o direito às atividades e serviços essenciais. De acordo com a Polícia Militar, não vai faltar combustível para a PM, inclusive na tarefa de escoltar caminhões com produtos que devem chegar ao seu destino. Tem que chegar medicamentos, alimentos para hospitais, oxigênio, tem que chegar alimento para as nossas creches nos diversos rincões de Minas Gerais. Nós temos que chegar insumos também, fazer chegar insumos que garantam o funcionamento de redes elétricas, também da questão da água, questão hídrica, para que haja água potável, são questões ligadas à vida, à convivência humana. A Defesa Civil do Estado criou um adesivo para facilitar a comunicação com os caminhoneiros e produtores, para que a ordem seja atendida com mais rapidez e eficiência. Nós receberemos as demandas do quantitativo de cartazes e para quais veículos eles serão direcionados. Essa adesivação ocorre e o que a gente espera dos nossos amigos caminhoneiros é que eles possam se sensibilizar e permitir que esses veículos passem pelos locais de paralisação. Caso haja resistência nas estradas por parte dos grevistas, a PM responderá com o uso da força. Algumas manifestações elas acabam impingindo e derivando outros distúrbios. E a Polícia Militar intervém sempre, evidentemente, que se necessário for, temos condições da utilização da força moderada, da força proporcional e diferenciada para eliminar focos de distúrbios que firam direitos e que, sobretudo, ataquem o direito essencial, que é a vida.
A situação é a seguinte: 93% dos postos de Minas já estão sem combustíveis, segundo o balanço divulgado na tarde de hoje pela Minas Petro. Hoje, no começo da tarde, centenas de motoristas ainda tentavam abastecer. Neste posto da BR-356, a fila era quilométrica. Neste outro posto, na Avenida Pedro I, em Venda Nova, foi preciso muita paciência para conseguir abastecer. Em Uberlândia, os motoristas também não encontram combustíveis. Ruas que normalmente são bem movimentadas ficaram várias vezes assim, sem carros. O transporte público reduziu as linhas pela metade a partir das 9 horas da manhã. O funcionamento normal ficou apenas nos horários de pico, das 4 da tarde às 8 da noite. As aulas da rede estadual foram suspensas para sexta-feira. Servidores do estado também tiveram ponto facultativo. Os postos que ainda tinham algum estoque continuaram com filas quilométricas. Os que trabalham com transporte privado de passageiros também ficaram reféns da situação. Uma vergonha, né? Esse governo nosso aí tá uma vergonha, matando nós de raiva. Fazendo isso nós, os trabalhadores, estão pagando por ele, né? Aqui em Uberlândia, a distribuição funciona a partir de 4 bases que geram combustíveis para Uberlândia, Triângulo Mineiro e parte do estado de Goiás. A distribuição foi suspensa na terça-feira à tarde. Hoje, manifestantes se reuniram aqui na porta do condomínio das principais distribuidoras, sinalizando que a paralisação deve continuar. 7 voos do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, na região metropolitana em Confins, foram cancelados hoje por causa da paralisação dos caminhoneiros. A concessionária BH Airport, que administra o terminal, aconselha os passageiros a consultar a situação de cada voo antes de ir para o aeroporto. O presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento nesta tarde afirmando que vai usar as Forças Armadas para desbloquear as estradas. Comunico que acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. Nós não vamos permitir que a população fique sem os gêneros de primeira necessidade. Por meio de nota, a ABICAM, a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, pediu que os associados retirem as interdições feitas nas rodovias, mas que mantenham as manifestações de forma pacífica. A ABICAM teme pela segurança dos caminhoneiros após o pronunciamento que você acabou de ouvir em um trecho do presidente Michel Temer, já que a categoria conseguiu parar 25 estados brasileiros com mais de 504 interdições. E em meio às notícias sobre os impactos da greve dos caminhoneiros, também surgiu uma fake news que deixou os mineiros preocupados sobre racionamento imediato de água. A Copasa publicou uma mensagem nas redes sociais informando que as estações de tratamento estão funcionando normalmente, mas que a situação é de alerta e que, caso a paralisação se prolongue, o abastecimento aí sim poderá ser prejudicado. A economia do país já sente o impacto da greve dos caminhoneiros. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o bloqueio das rodovias prejudica e muito o funcionamento das indústrias, que já enfrentam dificuldades para se recuperar da crise financeira. Todas as 27 montadoras do país estão paradas, principalmente por causa da falta de peças. A Fiat Automóveis em Betim, que vende 1.400 veículos por dia, está com a produção suspensa desde ontem. Na BR-381, que dá acesso à fábrica, caminhoneiros estão parados. A empresa não informou o tamanho do prejuízo. Mas, segundo a Anfávia, Associação Nacional de Veículos Automotores, a paralisação terá forte impacto na arrecadação, já que o setor gera mais de 250 milhões de reais por dia em impostos. Tudo parado nessa indústria de alimentos que também exporta para 15 países. Os prejuízos já chegam a 7 milhões de reais. As câmaras frigoríficas estão lotadas com 500 toneladas de carne, que não tem como sair daqui por causa da greve. Toda a carne já está processada e tem que ficar estocada enquanto centenas de supermercados, açougues e restaurantes do país sofrem com desabastecimento. O jeito aqui foi dar folga para os 450 funcionários da empresa. Quando a paralisação acabar, a previsão é de que demore pelo menos 2 semanas para que a produção e o escoamento voltem ao normal. Até lá, os caminhões ficam parados no pátio. O sentimento de frustração, que ontem todo mundo aguardava uma solução por parte do governo, junto com os manifestantes, de se resolver a situação e a gente começar a pensar em retomar a nossa vida. É necessário uma atuação rápida e enérgica por parte do governo, tanto federal quanto estadual, para voltar à normalidade e a gente retomar nossa vida, nossa produção.
Mais um reflexo da greve. A Prefeitura de Contagem, na Grande BH, suspendeu as provas para o concurso de professor, marcadas para o próximo domingo. A nova data já foi definida, será dia 17 de junho. E você vai ver a seguir que o Tribunal de Justiça de Minas bloqueou todos os bens do vereador Wellington Magalhães e ainda suspendeu o salário de mais de R$15 mil que ele vinha recebendo mesmo preso. O presidente da República, Michel Temer, participou ontem em Belo Horizonte da cerimônia de posse da nova diretoria da FIENG e em comemoração também ao Dia da Indústria. O evento foi marcado pela troca de provocações entre o presidente e o governador Fernando Pimentel, que questionou Temer sobre a greve dos caminhoneiros. A cerimônia aconteceu na Sala Minas Gerais e reuniu as principais autoridades do estado e do país. Olavo Machado, que esteve à frente da FIENG por 8 anos, vai para Brasília a convite do presidente Michel Temer para assumir um setor específico de tecnologia. A nova diretoria da FIENG foi empossada. Assumimos com um grande desafio pela frente, que é melhorar o ambiente de negócio de Minas Gerais. Nós precisamos de fazer com que as nossas indústrias possam competir de igual para igual com os nossos concorrentes no exterior. Ele tem conhecimento suficiente da indústria mineira para saber o que tem que se fazer neste momento, que é diverso daquele que eu recebi. Eu acredito que o Flávio está preparado e saberá, assim, continuar esse trabalho que nós viemos até agora. A noite, que celebrou o Dia da Indústria, começou com homenagens a 15 industriais que se destacaram nas várias regiões do estado. A solenidade da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais ainda homenageou Robson Braga de Andrade, presidente da CNI. Ele recebeu o grande colar do mérito industrial, entregue pelo presidente da República. A noite ainda contou com a fala do governador de Minas Gerais. Fernando Pimentel aproveitou o momento para alfinetar o presidente Michel Temer com relação à greve dos caminhoneiros. Há de convir Vossa Excelência, presidente Temer, que o aumento do preço dos combustíveis em mais de 50% num período inferior a 12 meses é absolutamente incompatível com o nível de preço geral da economia nesse estágio em que a inflação mal alcança 3%. Temer foi o último a falar. No seu discurso, o presidente respondeu aos ataques e disse que o Planalto já estava negociando com os grevistas. Eu quero dizer a Vossa Excelência e a todos que, na verdade, uma das principais fontes desse acordo está na redução do PIS/COFINS, do CID, e amanhã, sabe Vossa Excelência, nós convidamos, melhor dizendo, os secretários da Fazenda, porque a incidência maior do tributo é um tributo de natureza estadual, é o ICMS. Até peço a sua proverbial atenção, recomendando ao seu secretário da Fazenda, que nós também possamos retirar uma parcela do ICMS, porque isso reduz o tributo. Nós entramos em contato com o governo de Minas para saber se algum representante da Secretaria de Estado da Fazenda participou dessa reunião citada pelo presidente Michel Temer, que foi marcada para hoje de manhã em Brasília, mas a assessoria não soube informar. E sobre a possibilidade de redução no ICMS sobre os combustíveis, também não tivemos resposta. O Tribunal de Justiça de Minas acatou o pedido do Ministério Público e bloqueou todos os bens do vereador Wellington Magalhães e também suspendeu o salário que ele vinha recebendo, mesmo estando preso, no valor de R$ 15.066. A Justiça ainda bloqueou os bens da ex-mulher do vereador Kelly Jaqueline Magalhães e de Daniel Figueiredo Borja, suposto laranja no esquema. Há suspeita de que ambos tenham cometido crime de falsidade ideológica. O Wellington Magalhães está preso desde o dia 25 de abril na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na Grande BH. Ele é suspeito de ter desviado R$ 30 milhões do Legislativo Municipal por meio de contratos de publicidade fraudulentos. Já programou o seu fim de semana? Então não perca as dicas da nossa agenda cultural logo após o intervalo. Estamos de volta e eu quero te fazer um convite. Amanhã o programa DNA, apresentado pelo jornalista Paulo Navarro, vai entrevistar Júlio Gomes, sócio fundador e diretor da Casa e Tinta. O empresário começou a trabalhar com 16 anos como office boy e é dono de uma das maiores redes de lojas do setor. O programa DNA começa às 6:50 da noite, não perca. E agora vamos saber os destaques da cena cultural de BH.
No cinema, embarque numa viagem para uma galáxia muito distante em Han Solo, uma história Star Wars que conta como os personagens se conheceram, uma jornada imperdível na telona. Uma aventura com todas as princesas da Disney reunidas em um só lugar. O espetáculo História das Princesas leva muita magia e encanto para as crianças e adultos. No incrível mundo das bolhas gigantes, o resgate da magia da infância com muita brincadeira, poesia, mímica e, claro, bolhas de sabão. Além de assistir à peça, o público também pode interagir com as enormes bolhas e se divertir com os efeitos visuais do espetáculo, hein? É para toda a família. Ainda no palco, a história de uma família nos moldes das tragédias gregas e que os personagens lidam com seus maiores desejos, desculpas também, no espetáculo Senhora dos Afogados. E que tal comemorar no sábado os 10 anos de carreira de Aline Callisto? Com um festão e a gravação do primeiro DVD ao vivo, uma das mais populares cantoras da nova geração do samba. Ela convidou também para essa festa Bete Carvalho, Maurício Tizumba, velha guarda da Portela e muitos amigos do Carnaval de BH. Um presente para os fãs de Fagner, um dos grandes nomes da MPB, em uma noite imperdível no Grande Teatro do Palácio das Artes. Paula Toller traz para BH neste sábado o show Como Eu Quero, com sucessos da carreira solo e do Kid Abelha. Programe-se, divirta-se. Amanhã será a final do concurso Miss Brasil Biemotion 2018, evento que a Band exibirá ao vivo às 10h30 da noite, direto do Rio Centro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A mineira Elis Miele é a representante de Minas e vamos torcer por ela, hein? O público poderá votar pelo site entretenimento.band.uol.com.br/miss/Brasil/candidatas. E voltamos agora a falar sobre a greve dos caminhoneiros. A nossa equipe acompanhou hoje como que a paralisação tem gerado um efeito cascata em Belo Horizonte, principalmente no que diz respeito ao transporte público, que teve a frota reduzida, os aeroportos cancelando voos, as aulas suspensas nas escolas públicas e até o recolhimento de lixo alterado. Amanhã não terá coleta de lixo na capital, segundo a SLU. Aqui no Mercado Central, um dos principais pontos turísticos de Belo Horizonte, uma situação inusitada. Corredores praticamente vazios. A queda no movimento foi de 80%. Para esta turista de Santa Catarina, os corredores livres facilitaram a visita. A gente está olhando com mais calma, comprando com calma, assim, aquele fervo, né? Eu achei lindo isso aqui, achei bem bom. Mas alguns produtos faltaram para os visitantes. Esta bancada estava vazia. Seu Paulo, cadê os queijos, canastra? Uai, Luciano, o queijo está todo na estrada, menino. Infelizmente, a gente fica com o braço atado, porque 90% aqui das minhas vendas é queijo canastra, então, felizmente, tá complicado, Luciano. Na banca da Roselane até havia legumes, mas ela teve que pagar mais caro por eles na Ceasa. A batata a gente pagava R$90 o saco, hoje deu 300. A cenoura, preço nenhum, não apareceu. A baroa, preço nenhum, não apareceu. Todas as vezes que eu venho aqui, cheio, muito bom. Eu fico triste de ver a metade da loja está tudo fechado. É muito triste, mas vai voltar o dia das alegrias. No aeroporto em Confins, só nesta sexta-feira, 11 voos foram cancelados. Na rodoviária, o número de viagens foi diminuído. Na capital, a coleta de lixo está restrita. Além de Belo Horizonte, as prefeituras de Contagem e Betim, na região metropolitana, decretaram ponto facultativo. O Estado também decretou. Alunos das redes municipal e estadual também tiveram as aulas suspensas. Em algumas faculdades particulares, não há aulas desde quinta-feira. Na Polícia Militar, foram reduzidos os deslocamentos de viaturas, mantendo o policiamento em pontos base de visibilidade. Na saúde pública, a Rede SUS BH funciona com a escala de 50% dos profissionais. Em hospitais, faltam insumos para tratamentos e até mesmo a entrega de alimentos para a dieta de pacientes está prejudicada. Em Minas Gerais, a gente já tem relatos de vários diretores de instituições que já esclarecem estar em falta vários insumos, como, por exemplo, soluções para o tratamento e sessões de hemodiálise, medicamentos para tratamento de pessoas com câncer, enfim, nós estamos chegando realmente numa situação limite extremamente grave e aí vem a nossa preocupação.
A Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais já pensa em propor uma logística para a liberação de insumos para hospitais com a liderança da manifestação, sem ter que prejudicar o movimento da categoria. Nós temos que privilegiar neste momento agora realmente a condição de funcionamento dos hospitais para atendimento dos quadros de urgência e emergência. E uma última notícia, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda temos neste momento 63 pontos interditados pelos caminhoneiros nas rodovias do estado. Nós também entramos em contato com o comando da 4ª Região do Exército, sediado em Belo Horizonte, e eles ainda não receberam ordem para fazer desobstrução das estradas mineiras. Nosso jornal fica por aqui. Obrigada pela sua atenção. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.